um aumento de 181% do salário mínimo nos últimos 13 anos aqui no Brasil e tal. Tudo bem, só que o salário mínimo de janeiro de 2011, que era de R$ 540 e que passou agora para 1.518, era equivalente a $326. E hoje é $245. Então o salário mínimo de R$ 540 era equivalente a $326. O salário mínimo de R$ 1.518 hoje é equivalente a $245. Então, você perdeu poder de compra em dólares. Com o agravante, $326 lá, teve inflação em dólar. Aqui é exatamente o número que você recebeu. Era 540, você recebeu 1.518. Já tem a inflação aqui, tem inclusive aumento real de salário. Pois bem, quanto que $326 daquela época seria em valores de hoje? $480. Quem tinha $326 naquela época tinha um poder de compra de hoje de $480. Então, $480 para 245, você perdeu metade do seu poder de compra em dólar. É justo falar que você perdeu metade do seu poder de compra? Não, não é. Em dólar, sim, mas não é justo, porque muitos preços não variaram nesse tamanho. Então, toda vez que você fala em matemática, por exemplo, o arroz nesse período aumentou 150%. Já o diesel aumentou 200%, a carne chegou a aumentar 250%. Então, para alguns indicadores, você empobreceu mais, para outros você empobreceu menos. Por exemplo, plano de saúde, os planos de saúde individuais subiram 264% no período em que o salário mínimo cresceu 181%. Mas isso é o salário mínimo. Porque quando você pega a renda média do brasileiro, a renda média do brasileiro foi de 63% de aumento nesse período em que o IPCA foi 77% e os produtos variaram demais. Então, por que eu estou trazendo essa coisa dos aumentos da matemática e tal? Porque a coisa mais importante que um governo tem que preservar no campo da economia é o poder de compra da sociedade. É dar poder de compra para a sociedade. E a sociedade brasileira tem um poder de compra muito baixo, muito baixo. A taxa de compromisso da renda do brasileiro com toda a lista de coisas que ele tem que pagar é muito grande e sobra muito pouco, o que é muito complicado. Então, aí você pega o seguinte, para você aumentar o poder de compra, você tem que aumentar o PIB. Não tem jeito. Se você não aumentar a economia, você tem que aumentar o poder de compra das pessoas. Você pode, inclusive, aumentar o PIB sem aumentar o poder de compra das pessoas. Mas aumentar o poder de compra das pessoas sem fazer a economia crescer é muito complicado. É muito difícil. A esquerda gosta de dizer, não, a gente pode distribuir simplesmente, que seria taxar os mais ricos e tal. Mas você tem que aumentar a riqueza. E para aumentar a riqueza, você tem que aumentar o PIB brasileiro. E o PIB brasileiro acumulado nesse período em que eu estou falando de 2011 para cá, em que o salário mínimo triplicou e tal, o PIB brasileiro cresceu 17%. Né? Sabe quanto cresceu o PIB do Chile? 33%. Sabe quanto cresceu o PIB dos Estados Unidos? 50%. Eu não estou falando de China, eu não estou falando de Vietnã, eu não estou falando de Coreia do Sul, países que cresceram mais ainda o PIB. Estou falando do Brasil, Estados Unidos e Chile, só para citar alguns países, 2 países de referência. Né? E aí a nossa economia cresceu 17%. 17% em 11 anos. Aliás, em 13 anos, o que é muito pouco, é quase nada. Se você considerar que a população cresceu também, né? Então cresceu um pouco mais a economia, cresceu um pouco a população, então a renda média cresceu muito pouco. A renda per capita cresceu muito pouco. A renda média a renda per capita é só um cálculo, né, de PIB dividido por população. A renda média é realmente quanto as pessoas ganham em média. Então, a gente tem um problema, um desafio, que é uma economia que não é pujante. Né? É uma economia que tem ilhas de alta produção, por exemplo, o agronegócio, mas é um país com uma produtividade baixa, é um país que ainda opera com uma tecnologia baixa na média. Você pega a construção civil, você pega alguns setores econômicos. Então, se o Brasil não fizer, não sentar e falar, gente,
esses são os problemas sofisticados que a gente tem para enfrentar. Eu cheguei a tocar nesse assunto no começo, né, no último dia do ano. Quer dizer, o Brasil tem uma lista de desafios, enquanto o mundo está discutindo inteligência artificial, enquanto o mundo está discutindo novas tecnologias. A gente falou sobre educação, né, e como estimular os alunos a estudar cada vez mais. Nós temos esses desafios, que é a cilada da renda média. É um país que não é miserável e, portanto, meio que toca a vida, mas é um país que não poupa. As pessoas não conseguem poupar. Você consegue poupar? Quanto que você consegue poupar? Você já conseguiu poupar aquilo que você queria no período em que você trabalha? Você consegue vislumbrar uma capacidade de compra dentro daquela sua expectativa de quando você começou a trabalhar? Então, a maior parte das pessoas tem para isso a resposta: não, eu não consigo poupar, ao contrário, estou pendurado, consegui me ajustar aqui, foi um ano melhor, mas estou meio atrapalhado, não consigo poupar. E quando você tem uma sociedade que não poupa, você tem um país que não cresce, não tem como crescer. Então, crescer significa poupar e investir. Investir quando a gente aplica um recurso, sobram recursos para serem investidos no setor produtivo. O setor bancário, por exemplo, ele fica mergulhado em taxa de juros e investe pouco no setor produtivo porque o governo faz um trabalho porco de gestão dos recursos públicos e, com isso, desestimula qualquer um a emprestar dinheiro para quem vai produzir. É muito melhor você emprestar dinheiro para o próprio governo. É esse ajuste que a gente tem que fazer para poder organizar melhor o país. E quando eu disse que eu gosto da matemática e olho esses números todos, falando, será que é tão difícil assim fazer um ajuste, não é um ajuste fiscal, um ajuste mental para que a gente possa ter um país mais produtivo? Eu acho que não. Agora, desde que as cabeças coroadas, né, as cabeças que tocam essa nação, saiam da posição de assaltar os cofres públicos, como eles assaltam, que é roubar o nosso dinheiro, porque é desviar, né? Pegar o nosso dinheiro e botar em emenda parlamentar é desvio de finalidade. O objetivo deveria ser reforçar uma política pública. Aquilo ali não tem política pública nenhuma envolvida, né? E o governo, quando lança programas e mais programas com nominho bonito, também é um desvio de finalidade. Muitos desses programas são programas marotinhos, entendeu? Isso, estou falando de governo federal, governo estadual, governo municipal. Essa malandragem toda, somada, faz com que a gente tenha um desperdício de dinheiro público que é um absurdo. Basta ver o número de obras paradas que a gente tem no Brasil. Nós somos recordistas mundiais de obras paradas. Ou obras que foram concluídas e que não funcionam, que não têm qualidade. Basta ver a ponte entre o Maranhão e Tocantins, o absurdo. Produziu mortes, desconectou 2 estados. É uma vergonha nacional. E é impressionante como os governantes não ficam com vergonha, como eles não vão até o lugar do acidente. Eles acham que aquilo não é com eles, entendeu? Não é com eles. O responsável pelo DENIT não foi preso, o ministro dos transportes não foi demitido. Não acontece nada com ninguém. Então, essa situação brasileira em que a gente é permissivo com a irresponsabilidade e que a gente é permissivo com a qualidade da agenda, que a gente é permissivo de viver num país que não tem um plano de desenvolvimento que outros países têm, né? É um país que vai tocando no improviso, sabe? Essa noite se improvisa, é uma caixinha de fósforo e um batuque. É o país do batuque econômico, sabe? Esquindou, vamos ver o que dá para fazer até a esquina. É assim que as coisas vão sendo tocadas. Você até hoje não tem a divulgação, porque não existe, do programa de governo do PT. Ninguém sabe qual é o programa de governo do PT. Que país ele pegou, que país ele pretende entregar. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque não existe, né? Isso não existe, como também não existe no governo Bolsonaro. Quer dizer, então você pega 4 anos de Bolsonaro e 4 anos de Lula, você tem 8 anos de governo sem programa de governo. Dilma também não tinha programa de governo, o que é um absurdo. Quem tinha programa de governo, o único governo que teve programa de governo foi o governo Michel Temer, que durou pouco.
E nem era para existir, porque ele era vice-presidente da Dilma. E só existiu porque ela foi empichada. E ela foi empichada porque fez lambança. Então, no fundo, não era para existir o governo Dilma, o governo Temer. O plano criado pelo governo Temer era para ser entregue à Dilma. Aliás, foi oferecido para a Dilma, ela nem ligou. Isso é coisa desses caras do MDB aí, que querem me dar o golpe, entendeu? É um negócio absurdo. E esses números que estão colocados na mesa aqui, eles não têm ideologia. Ou alguém acha que 150% no preço do arroz é ideológico, ou alguém acha que é razoável ou é ideológico os planos de saúde coletivos aumentaram até 350% nesse período em que o salário mínimo aumentou 181 e a renda média das pessoas aumentou 60%, 60 e poucos por cento. É razoável isso? Não tem nada para fazer, não tem nada para mudar, né? Eu não estou falando aqui de segurança pública, né? Que é um tema que a gente vira e mexe a borda. Eu estou falando de poder de compra do brasileiro. O poder de compra do brasileiro não está preservado. Nós estamos voltando hoje ao patamar de poder de compra de lá de 2011, 2010, o que é uma barbaridade, mostrando que a gente está andando de lado, país caranguejo, o que não é legal. Eu não sei se você concorda com isso, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.